Fala, meu povo, tudo certo com vocês? Como é que estão na parte da isomeria óptica? Entenderam todos os nomes que eu trouxe? Ficou com dúvida? Me acompanha nessa aula que eu vou trazer mais exemplos para vocês e reforçar aqueles nomes bem diferentes que apareceram na parte da isomeria óptica. Então, meu povo, esse composto tem carbono quiral? Lembrando que para ser um carbono quiral tem que apresentar 4 ligantes diferentes. Então esse carbono tem 3 ligantes, já não é carbono quiral. Esse carbono tem esse ligante, tem o OH, tem o CH2CH3 e tem o H. Então ele tem 4 ligantes diferentes, ele apresenta um carbono quiral. Esse carbono tem 2 hidrogênios, já não é quiral. E esse carbono tem 3 hidrogênios, também não vai ser quiral. Então, diante disso, esse composto tem atividade óptica. Se ele tem atividade óptica, ele vai apresentar 2 isômeros opticamente ativos, o destrógeno e o levógeno, e um isômero opticamente inativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 50% desvia o plano da luz polarizada para a direita. Outros 50% desviam o plano da luz polarizada para a esquerda. E juntando os dois, vamos formar uma mistura. E um vai anular o efeito do outro. Essa mistura é chamada de mistura racêmica. Ou seja, não vai desviar o plano da luz polarizada. Então, a gente diz que é o isômero opticamente inativo. Ativo desvia o plano da luz polarizada para a direita e para a esquerda. Inativo não desvia o plano da luz polarizada. Ok? Então, esse composto aqui, quando eu coloco de frente para o espelho plano, vai formar uma imagem especular. Logo, nós vamos ter aí um par de enantiômeros, enantiomorfos, antípodas ópticas, porque desviam o plano da luz polarizada com o mesmo ângulo, sentidos opostos. Um outro caso de isomeria óptica aparece aqui, ó. Vamos ver se tem carbono quiral? Esse carbono tem dupla ligação, então não vai ter 4 ligantes. Não vai ter possibilidade de ser quiral, assim como esse carbono. Esse carbono tem 4 ligações simples, então eu vou ver os seus ligantes. Tem um ligante, 2, 3, 4 ligantes diferentes. Então esse carbono é um carbono quiral. Quando eu avalio esse outro carbono aqui, ele tem um ligante, 2 ligantes, 3 ligantes, 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono é um carbono quiral. Nessa estrutura temos 2 carbonos quirais. Tem atividade óptica. Teremos 2 isômeros opticamente ativos. Isômero opticamente inativo também. Qual a diferença desse caso para o outro caso? No primeiro caso que eu mostrei para vocês, um único carbono quiral. E nesse caso aqui são 2 carbonos quirais e iguais. Como assim? Se vocês analisarem, os ligantes deste carbono são os mesmos ligantes desse carbono aqui. Tem o H aqui também. Tem o H aqui também. Tem a carboxila, aqui também tem a carboxila. Ele tem toda essa parte aqui. E esse aqui, quando eu olho, ele também tem a mesma parte igual. Quando nós temos um caso desse, em que os ligantes de um carbono quiral são os mesmos ligantes do outro carbono quiral, nós vamos ter 2 isômeros opticamente ativos, que é o destrógeno, desvia o plano da luz polarizada para direita, positivo é o valor desse ângulo, e o levógeno, que desvia o plano da luz polarizada para esquerda, negativo. Valores iguais nesses ângulos, sentidos opostos, dá ao composto a denominação de antípodas ópticas. Enantiômeros,
enantiomorfos, que quer dizer que ao ser colocado diante de um espelho plano, formará uma imagem especular do outro. Não são sobreponíveis. E teremos dois isômeros opticamente inativos, ou seja, não irá desviar o plano da luz polarizada, que é o resultado da mistura do destrógeno com o levógeno. Essa mistura, um anulando o efeito do outro, é chamada de mistura racêmica, o racemato. E o outro isômero opticamente inativo é o isômero meso. O que quer dizer isso? O fato de serem dois carbonos quirais com os mesmos ligantes faz com que dentro do próprio composto exista uma compensação interna. E essa compensação interna faz com que um anule o efeito do outro. E aí é onde nós vamos ter um outro isômero opticamente inativo, conhecido como isômero meso. Porque é dentro do próprio composto. É uma compensação interna. E o racemato já é a mistura do destrógeno e do levógeno. Ok? Então, nesse segundo caso, onde nós vamos ter dois carbonos quirais com os mesmos ligantes, os ligantes de um carbono são iguais aos ligantes do outro carbono, teremos dois isômeros opticamente ativos e dois isômeros opticamente inativos, o racemato e o meso. E nesse outro caso aqui, nessa estrutura temos carbono quiral. Quantos? Esse não é quiral, porque tem 3 ligantes iguais. Esse tem 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes. Então, ele é um carbono quiral. Esse outro aqui tem 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes. Também será um carbono quiral. Os ligantes de um carbono são os mesmos ligantes do outro carbono? Não são os mesmos. Não são os mesmos ligantes. Então, quando uma estrutura apresentar mais de um carbono quiral, N carbonos quirais, vamos dizer assim, e que esses carbonos não têm os mesmos ligantes, nós vamos aplicar essa formulazinha aqui, ó. 2 na N. O que quer dizer esse N? O número de carbonos quirais. 2 carbonos quirais é o que nós temos aqui. Então, os isômeros opticamente ativos são 2 na 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Essa é a quantidade de isômero opticamente ativo, que quer dizer o quê? Que desvia o plano da luz polarizada para a direita e para a esquerda, destrógeno e levógeno. Isso significa que nós vamos ter um par de enantiômeros, enantiomorfos, antípodas ópticas, que um é a imagem especular do outro. Não se sobrepõe. Olhem aqui. Aqui está a estrutura e aqui está a imagem dele. Um é a imagem especular do outro. Não se sobrepõe. Então aqui nós temos um par de enantiômeros, enantiomorfos, antípodas ópticas, que desviam o plano da luz polarizada com o mesmo ângulo, porém em direções opostas. Certo? E quantos isômeros opticamente inativos? Que não vão desviar o plano da luz polarizada, que é o resultado da mistura, chamado mistura racêmica ou racemato. Nós vamos usar essa formulazinha aqui. 2 na N menos 1. Então, isômeros opticamente inativos serão 2 na 2 menos 1. Lembrando que o N é o número de carbono quiral. São 2 carbonos quirais, menos 1. 2 menos 1, 1. E 2 elevado a 1, 2.
teremos 4 isômeros opticamente ativos e 2 isômeros opticamente inativos. Observem os 4 isômeros opticamente ativos aqui. Estão vendo? Então, essa é a imagem desse, um par de enantiomorfos. Essa é a imagem desse, um par de enantiomorfos. Enantiomorfos, enantiômeros, antípodas ópticas. Lembrando que o termo antípodas ópticas quer dizer que desviam o plano da luz polarizada com o mesmo ângulo, direções opostas. Agora, esse aqui é a imagem desse? Ou esse aqui é a imagem desse? Se vocês forem analisar, não. Não tem como esse ser a imagem desse. Porque quando um é a imagem do outro, diante do espelho plano, ocorre uma inversão rotacional de direita para esquerda. Esse aqui e aqui não teve nenhuma inversão, ó. Tivemos aqui, mas aqui não teve e deveria ter, tá? Esse aqui é a imagem dele? Aqui teve uma inversão, mas aqui não teve e deveria ter. Então, esse é a imagem especular desse. Não se sobrepõe, mas é a imagem especular desse. Esse aqui é a imagem especular desse. Não se sobrepõe, mas é a imagem especular. Agora, quando eu comparo esse com esse não é a imagem desse. Eles não se sobrepõem, claro, até porque um não é a imagem do outro. Eles são isômeros opticamente ativos? São. Aqui estão os 4 isômeros opticamente ativos dessa estrutura. Então, eles são isômeros opticamente ativos, eles não se sobrepõem, mas eles não são um a imagem do outro. E aí, nesse caso, nós falamos que eles são diasteroisômeros. O que são os diasteroisômeros, então? São isômeros opticamente ativos que não se sobrepõem porque não são um a imagem do outro. Esse é diasteroisômero desse? Não, porque esse é a imagem dele. Então, eles são enantiômeros. Esse é diasteroisômero desse? Não, porque esse é a imagem desse. Eles são enantiômeros. Como eu já disse, enantiomorfos, antípodas ópticas. Agora, quando eu comparo esse com esse. Esse é a imagem desse? Não é a imagem. Então, eles são isômeros opticamente ativos, chamados diasteroisômeros. Onde é que eu teria diasteroisômeros aqui? Com 1 e o 3, 1 e o 4. Ou com o 2 e o 3, o 2 e o 4. Porque são isômeros opticamente ativos, mas não são um a imagem do outro. Um outro caso de composto que apresenta isomeria óptica são os alcadienos. Um alcadieno é um hidrocarboneto de cadeia aberta com 2 duplas ligações. Então, aqui eu tenho o hidrocarboneto, cadeia aberta, com 2 duplas ligações. Aqui a gente não vem em busca do carbono quiral. Por isso que eu sempre falei para vocês que o caso mais comum da isomeria óptica é na estrutura ter carbono quiral. Mas existem situações como essa aqui que não tem carbono quiral e ainda assim apresenta isomeria óptica. Ainda assim vamos ter isômeros opticamente ativos. Como? Ele tem que ter 2 duplas ligações, ele precisa ter o carbono de uma dupla e o carbono da outra dupla, ligantes diferentes, tipo, esse ligante é diferente desse. E aqui, esse ligante
é diferente desse. Ah, os ligantes de um carbono são os mesmos do outro. Tudo bem, poderiam ser diferentes também, tá? Mas os ligantes desse carbono são diferentes e os ligantes desse carbono também são diferentes. Certo? Então aqui nós vamos ter isomeria óptica. Nós vamos ter dois isômeros opticamente ativos que desviam o plano da luz polarizada para a direita e para a esquerda. E um isômero opticamente inativo, que significa não desviar o plano da luz polarizada, que é o resultado da mistura. 50% de estrógeno, 50% levógeno resultam na mistura racêmica. Aqui está o isômero opticamente inativo. E nesse último caso aqui, nós temos a isomeria bayeriana. O que é a isomeria bayeriana? Nós vamos precisar retomar a parte da isomeria geométrica. Olhando para essa estrutura, nós vamos verificar se ela é um isômero geométrico. O que é ser isômero geométrico no caso de uma cadeia fechada? É pelo menos dois carbonos do ciclo apresentarem os seus dois ligantes diferentes. Então, olhando para esse carbono aqui, nós temos o cloro e o hidrogênio. E esse carbono aqui, o cloro e o hidrogênio. Então, esse composto aqui apresenta isomeria geométrica. De qual tipo? O cis ou trans? Aqui, os ligantes de um carbono são os mesmos ligantes do outro carbono. Então, eu analiso que o hidrogênio está aqui de um lado e o cloro está do outro. Então, quando os elementos iguais estão do mesmo lado, nós temos o isômero cis. E quem seria o isômero trans? Vou desenhar ele aqui. Vamos fazer um ciclo com 3 carbonos, deixar o cloro e o hidrogênio desse carbono na posição em que estão. E aqui vou colocar o hidrogênio e o cloro. Agora sim, os elementos iguais estão na transversal. Então, esse é o isômero trans. Ok. O que eu vou estar fazendo agora? Colocando esses compostos diante de um espelho plano, para ver se eles vão resultar em uma estrutura que é a imagem especular da outra. Quando isso acontecer, nós vamos ter um caso típico da isomeria óptica. Nós vamos ter um par de enantiômeros, um par de enantiomorfos ou de antípodas ópticas. Colocando o cis diante de um espelho plano, mudou alguma coisa? Se vocês forem analisar, é o mesmo composto. Então, o cis não forma um par de enantiômeros. Então, o isômero cis não tem atividade óptica. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o trans. Se trata do mesmo composto? Posso dizer que um é a imagem especular do outro? Então aqui nós temos que esse não se sobrepõe àquele. Esse é a imagem especular desse. Então nós temos um par de enantiômeros. Nós vamos ter aqui um par de enantiomorfos, porque enantiômeros também podem ser chamados de enantiomorfos. Antípodas ópticas, porque vão desviar o plano da luz polarizada com o mesmo ângulo, porém em sentidos opostos. Diastereoisômeros, podemos dizer isso? Não, porque os diastereoisômeros são aqueles em que não se sobrepõem, mas um não é a imagem do outro. E não é o caso aqui. Uma diferença entre os enantiômeros e os diastereoisômeros é que os enantiômeros têm propriedades físicas iguais, exceto o fato de desviar o plano da luz polarizada, têm propriedades químicas iguais e mudam nas propriedades fisiológicas. Já os diastereoisômeros têm propriedades físicas diferentes, propriedades químicas diferentes. O que nós vamos ter na isomeria bayeriana, então? Aqui nós vamos ter a isomeria geométrica
e a isomeria óptica. Então, nós vamos ter 4 isômeros. Um isômero cis, que foi o primeiro desenhado. Isômero cis. O outro isômero é o trans. E o transdestrógeno, que eu vou representar com a letra D. Um terceiro isômero é o trans também levógeno, representado com a letra L. E o último isômero é o isômero opticamente inativo, que é a mistura racêmica. Quando misturamos a mesma quantidade de destrógeno e levógeno, vai formar um racemato. Então, nós vamos ter aqui ainda o isômero opticamente inativo. Portanto, na isomeria bayeriana, vocês terão a isomeria geométrica e óptica, resultando em 4 isômeros. O isômero cis, que está aqui, que não tem atividade óptica. O isômero transdestrógeno e translevógeno, porque o isômero trans tem atividade óptica por formar diante de um espelho plano a imagem especular. E o isômero opticamente inativo, que é o resultado da mistura de estrógeno e levógeno, o racemato, a mistura racêmica. Compreenderam? Isso é a isomeria óptica. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se precisar, volte no vídeo. E eu espero que isso tenha contribuído para que vocês compreendessem um pouquinho mais da isomeria óptica. Um grande beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.